Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto, para aqueles que não me conhecem. Nosso tema de hoje é o que nós aprendemos com a pandemia de Covid. O que nós aprendemos com a pandemia, ok? Esse vai ser nosso tema de hoje, mas só agora vai falar sobre isso. Sim, não existe tempo melhor para falar sobre isso, porque nós estamos já pelos dados estatísticos, pelos números de infecções que têm caído drasticamente, graças a Deus, graças ao avanço da ciência, graças ao empenho da ciência e graças à poderosa mão de Deus que tem intervido. E hoje estamos aqui, ok? E os dados, os números têm caído drasticamente de infecção, ok? Então isso mostra que nós estamos avançando, estamos já na fase final, mas hoje nós queremos refletir o que nós, cristãos principalmente, aprendemos com a pandemia de Covid, ok? Sobre isso que nós vamos falar. Então, você que já conhece o nosso trabalho, aperta o sininho, dá like, inscreve nesse canal e encaminha esse vídeo para mais pessoas, para a sua lista, para os seus amigos, ok? Quando você compartilha, comenta, inscreve no canal, assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele vai poder recomendar para mais pessoas, ok? Assim vocês vão estar fortalecendo também nosso trabalho, assim a gente vai poder gravar próximos vídeos, próximos trabalhos e encaminhar para vocês, ok? Então é uma parceria, nós agradecemos, trazemos conteúdo e apenas aperta like, não custa nada, você não vai pagar nada e inscreva aqui, ok? E compartilhe também esse vídeo com a sua lista, ok, de amigos, de rede social, encaminhe esse vídeo. Então nós vamos falar aqui hoje sobre o que nós aprendemos, principalmente como cristãos, com a pandemia, ok? Muito bem, então sem demora, vamos lá. Bom, gente, eu não vim dizer aqui que a pandemia veio ou surgiu mandado por Deus para assolar a humanidade, ok? Não vim falar nada disso e não entenda isso, tá? Eu creio que todo mal provém do mal, não provém de Deus. Só que Deus permitiu isso, ele podia anular isso, podia fazer alguma coisa como sempre Deus tem feito com a humanidade. Quantos livramentos ele tem feito à humanidade, quanto livramento ele tem mas ele permitiu algumas coisas para que com isso a gente possa aprender, rever a nossa vida, o nosso pensamento, as nossas ações por conta de rumo que a humanidade tem tomado, ok? Então, Deus permitiu, como eu acabei de falar, algumas coisas para que a gente repense a nossa vida, ok? Então vamos lá. Por exemplo, durante a pandemia não teve outra alternativa. Todas as pessoas tiveram que voltar para casa, tiveram que ficar encurralados nas suas casas. Marido e esposa teve que conviver agora há 24 horas. Marido, esposa, marido, pais e filhos, filhos e pais. Toda a parentela teve que ficar encurralado naquele espaço familiar. Para o quê? Para que um possa olhar no olho do outro, para que um possa ouvir o sonho do outro, possa ouvir a necessidade do outro, possa ser sensível com a necessidade do outro, para que pais possam conhecer verdadeiramente seus filhos e filhos conhecerem seus pais, porque as pessoas habitam numa mesma casa por muitos anos, mas eles não se conhecem intimamente. O que é sentimento, quem é a verdadeira pessoa, como é que é, porque cada um sai de manhã, corre para os seus compromissos, dia a dia, ok? Nós corremos para os nossos compromissos. Não estou só falando de compromisso profissional, tá? Compromisso profissional também, ou principalmente, mas para os nossos compromissos espirituais, compromisso de ministério, compromisso profissional, compromisso de dia a dia, e voltamos só para aquele momento rápido de comunhão entre família, e cada um dorme, amanhã a mesma coisa, dia após dia. E nós vivemos numa realidade consumista, realidade do mercado capitalista. Não estou dizendo aqui nada contra o capitalismo. Nós vivemos aqui num ambiente capitalista, num mundo capitalista que proporciona muita coisa boa, mas também ele proporciona vida consumista, tem que pagar boleto, conta o tempo todo, que nunca acaba, uma vida frenética de ida e volta, dentro desse embrulho, dentro dessa realidade toda, ok? Então, nós, marido e mulher, acaba não se conhecendo devidamente, porque ele tem aquele momento da noite, chega só para dormir, tem aquele tempo, rapidinho com a família de mesa, isso e aquilo, e não é suficiente de um conhecer verdadeiramente a vida íntima de cada um, o coração, os desejos, os sonhos, projetos de cada um. Então, chegou a pandemia, todo mundo foi colocado no mesmo ambiente. Então, nós que corríamos todos os dias para os nossos compromissos, agora cada um tem que olhar para o olho do outro. O marido olhando para os olhos da esposa, esposa, olhos do marido, pais, filhos, filhos, pais, todo mundo ali convivendo no mesmo espaço o tempo todo, dia todo, mês todo, ano todo. E isso começou a gerar algumas
situações, foi trazendo à tona aquilo que estava mal resolvido, aquilo que era mal conhecido, aquilo que, na verdade, nós não entendíamos por conta da nossa vida frenética. Então, com isso, o que é que nós fizemos? Aqueles que foram maduros, um foi conhecendo o outro, foi desnudando o seu coração, o seu jeito de ser. E aqueles que não tiveram sabedoria, o que aconteceu? Começou grandes conflitos. Grandes conflitos. Separação, um seguindo o seu caminho, um vai para outro lugar, outro para lá, porque nós não conhecíamos como família. A gente não se conhecia como família. Então, isso vai trazer aquela questão importante, razão pela qual todo mundo voltou para casa, para olhar para a cara do seu cônjuge, do seu filho, da sua parentela. Isso trouxe à tona toda essa dificuldade. Então, agora a questão é, o que nós aprendemos com tudo isso? O que nós aprendemos com essa situação toda? Porque, afinal das contas, Deus permitiu que a gente fosse para casa, trancado, por conta da pandemia, para que a gente resolvesse questões pendentes, questões mal resolvidas, questões que nós, de outra forma, não conseguiríamos resolver. Como lidamos com isso? O que nós aprendemos? Ok? Então, na minha opinião, gente, nós não aprendemos nada. Na minha opinião, na minha singela opinião, nós não aprendemos nada. Se não vejamos, depois da pandemia, como o mundo está vivendo. Continuamos na mesma coisa, mesmo comportamento, mesma atitude, mesma postura, porque grande coisa, o grande segredo de tudo isso, pandemia, é que nós possamos, além de conhecer a nossa família, ouvir, entender, auxiliar, viver um perdoando o outro, um tolerando o outro, além de tudo isso, era tempo de a gente ter exercitado a honestidade, exercitado a generosidade, exercitado o serviço, exercitado a empatia com o sofrimento, com a carência do outro, com a dificuldade do outro, com a enfermidade do outro, com a vida do outro. E o que nós fizemos? Nós continuamos vivendo do mesmo jeito. Nós não aprendemos absolutamente nada. Todo mundo estava pensando nos seus ganhos. O meu ganho foi ameaçado. Os meus projetos foram ameaçados. E continuou do mesmo jeito. Nós não aprendemos nada. Absolutamente. Aquilo que Deus colocou para que a humanidade pare um pouco. Pensa em si e pensa no outro, nós não aprendemos nada. Voltamos a correr do mesmo jeito. Voltamos a viver do mesmo jeito. O que aconteceu? No fundo, nós continuamos a negar a opinião do outro. Continuamos a não ouvir o outro, a necessidade do outro. Continuamos a negar o propósito do outro, ok? Continuamos fingindo que somos mais relevantes do que os outros. Continuamos fingindo que nós conhecemos e entendemos sobre o desígnio de Deus mais do que o outro. Continuamos descobrindo o santo do outro e cobrindo o nosso santo, como o ditado brasileiro diz. Ok? Gosto muito desse ditado. Descobrir o santo do outro para cobrir o meu. Continuar a fazer do mesmo jeito, ok? Eu abri aspas para colocar isso. Descobrir santo do outro para cobrir o nosso. Continuamos manipulando, continuamos controlando, continuamos dominando, continuamos humilhando, porque nós somos inseguros, continuamos inseguros. Quem domina, controla, humilha o outro é porque é uma pessoa insegura, ele tem medo, ok? Porque são medos de que o outro seja mais notado por aquilo que ele é. Então, existem todos os mecanismos de defesa que o ser humano acaba lançando a mão para que não fica atrás. Então nós passamos a ser agressivos, dominadores, controladores, manipuladores, ok? Humilha os outros, ataca o outro, continua fazendo a mesma coisa, gente. Continua fazendo a mesma coisa. A pandemia que veio para a gente repensar nossas atitudes, nossos pensamentos, a forma que nós enxergamos a vida, o que nós falamos, como nós agimos, ok? Isso fez o quê? Está diminuindo, continuamos agindo do mesmo jeito. Humanidade ignorante, continuamos sendo petulantes, continuamos sendo arrogantes, continuamos manipulando, como eu falei aqui, e seguimos para frente. Seguimos para frente como se não tivesse acontecido nada durante 1 ano, 2, 3 anos. O que nós aprendemos como cristãos com a pandemia? O que nós aprendemos, gente? O que nós aprendemos? Então, gente, a minha pergunta é, vai precisar voltar alguma outra coisa pesada aí, igual ou pior ainda, para que a gente definitivamente mude quem nós somos? Nós estamos falando nós seres particulares e como um coletivo. Principalmente nós cristãos. Ok? Nós somos homens cristãos, conhecedores de verdade de Cristo.
ok? Uma comunidade que fala muito em amor, é uma comunidade que o fundamento da nossa fé, da nossa doutrina é o amor, fundamento da nossa doutrina é olhar a outrem com benignidade, ser longânimo, tolerante. O que nós aprendemos? Essa pergunta agora você responde. Na minha opinião, nós não aprendemos ainda nada. Ok? Continuamos na defensiva, continuamos detonando os outros. O irmão, quando ele é diferente de mim, é porque ele merece ser decapitado. E às vezes nós fazemos isso, não literalmente, mas nós fazemos isso com a nossa língua, com a nossa boca, com a nossa atitude. O que nós aprendemos durante esse tempo todo, gente? Ok? O que veio para colocar a família junto, para que eles resolvam velhos problemas, velhas questões, para que eles se entendam melhor, convivam melhor, estejam juntos, que um entenda o outro, abrace o outro, para que haja o tempo mais em família, mais tempo de devocional junto, mais tempo de entendimento, mais tempo de tolerância, mais tempo de um conhecer o outro. Acabou a pandemia, nós continuamos agindo do mesmo jeito, da mesma forma, às vezes piores, em outros casos. Então, gente, a minha questão é o tempo da gente repensar, porque Deus podia ter deixado, devia ter causado livramento para não ter acontecido a pandemia. Deus tem esse poder, muito mais. Jesus podia estancar, não permitir acontecer a pandemia. Se Deus permitiu para que aconteça a pandemia, permitiu que flua, que aconteça, que a humanidade seja afligida por esse mal, é porque Ele permitiu, porque com isso Ele espera que algo melhor sairá disso. Mas eu creio que não saiu nada. Continuamos do mesmo jeito, manipulando, controlando, dominando, ok? Achando que os meus sonhos é melhor do que o outro, a minha visão é melhor do que o outro, o meu Deus é melhor do que Deus do outro, a minha forma de adorar é melhor do que o outro, a minha devoção é melhor do que o outro, o meu devocional é mais interessante do que o outro, o meu cristianismo é melhor do que o outro, a minha fé é maior do que o outro. Então, se é maior do que o outro, eu sou maior do que o outro. Então, vocês estão entendendo? É tempo da gente pensar. É tempo da gente pensar. Porque onde eu adoro é melhor do que qualquer outro lugar. A minha denominação é melhor do que todas as outras. Como eu sirvo a Deus é melhor do que todos. Isso não agrada a Deus. Isso é petulância. Isso é arrogância. Isso é soberba. A cada um Deus deu uma porção. A cada um Deus deu algo. A cada um Deus confiou alguma coisa. A cada um Deus deu uma porção. E todos diante de Deus são relevantes. Todos diante de Deus têm valor. E todos esses dons, talentos que cada um tem, eles são complementares. Porque eles servem para edificar o corpo, para louvar a Deus e para edificar a igreja do Senhor. Ok? Então, deixa só, antes de concluirmos aqui rapidamente, eu gostaria só de fazer uma citação aqui. No livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 17 até 18, vai chamar a atenção uma coisa muito interessante. Depois vocês vão entender por que eu vou ler esse versículo. No Apocalipse, capítulo 16, versículo 17 a 18, diz o seguinte. Aqui vai falar de flagelos que Deus vai liberar para a humanidade. Eu creio, gente, que a pandemia é um dos flagelos que está assolando a humanidade. Ok? Que Deus permitiu assolar a humanidade para se cumprir uma profecia, para se cumprir um desígnio, para que o homem possa acordar para Deus. Olha aqui. O sétimo flagelo. Está falando aqui do sétimo flagelo. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. E saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes de trovão, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Agora, presta atenção no versículo 17, que diz o seguinte. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. Derramou a sua taça pelo ar. A pandemia veio por onde? Por onde todo mundo pegou a pandemia? Pelo ar. Ok? É doença que atinge pulmões, perdão. Que atinge pulmões. Doença que ataca o aparelho respiratório. Foi derramado, ok? O sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar. Então, eu creio que a pandemia é um dos flagelos do capítulo 16 do Apocalipse para que a humanidade acorde. O que nós vamos esperar que venha? Que venha grandes terremotos, que venha destruição total da humanidade, para que a gente acorde e mude?
Pensa nisso. Isso hoje é uma reflexão, ok? Sobre a situação da humanidade, sobre a situação do mundo cristão de forma geral. Ok? Então, derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. E nós temos vivido pandemia vindo pelo ar e que assolou o mundo inteiro. Então nós precisamos mudar. Mudar nós mesmos. Primeiro, tem que mudar, a gente tem que mudar por dentro para fora, ok? Fazer mudanças internas e depois para fora, ok? Cada um tem que começar a reflexão pessoal para que outras coisas lá fora possam mudar, ok? Pensa nisso hoje, meu querido irmão e irmã. Que Deus te abençoe e reflita sobre isso daí. Dá seu like, aperta o sininho, inscreve nesse canal, encaminhe nosso vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe, estamos juntos e até mais.